Salve, rapaziada do canal, tudo bom? Vou estar deixando uma mensagem rapidinho pra vocês. Esse é o novo livro que eu tô lendo. Ele já é um livro antigo, né? Se eu não me engano, ele é desde 2004, o lançamento dele. Bom, basicamente esse livro consiste, né? O Dr. Joseph Murray, ele narra, ele conta como que a sua mente, ela também é programada para descredibilizar, né, com pensamentos negativos, o que você tanto quer conquistar na vida, ou basicamente. Eu vou contar uma história para vocês, esse vídeo vai ser sem cortes, mas é como se, tipo assim, um taxista, ele recebesse um passageiro e o passageiro falasse assim para o taxista: olha, me leva ali na minha casa que eu esqueci a carteira. Agora que a gente está passando em frente o clube, agora que eu lembrei, eu esqueci minha raquete dentro do clube. Tá vendo aqui este mecânico? Eu esqueci dentro do mecânico as chaves do meu antigo carro. Então, no final das contas, o taxista leva ele para o hospital psiquiatra, porque uma pessoa dessa, ela só pode ter algum problema mental, tá ligado? E nesse caso, ele narra sobre essa oração, seu sistema de crença. Todas as vezes você esquece algo em algum lugar e acaba não aproveitando a viagem. A vida, ela é feita como se fosse uma viagem. Você acaba que não realiza constância, não realiza grandes feitos por esse sistema de crença que você tem, de pensar que está atrasado, pensar também que não vai chegar em lugar nenhum. Talvez você tenha o sistema de crença negativa: eu não consigo, eu não consigo pagar essa conta, eu não consigo ter esse emprego. Então são esses sistemas de crença que o Dr. Joseph, ele vai constituindo através do livro. Só que o fato interessante que eu queria narrar para vocês é esse fato aqui, ó. Vou colocar aqui, que você consegue criar riqueza. O livro é Crie Riqueza e Sucesso, né? A gente sabe que a mente, especificamente, ela tem cerca de 80 milhões de neurônios. Nesses 80 milhões de neurônios, basicamente, eles constituem em serem fortalecidos frequentemente por ideias, né, por energia, né, pelo consumo ali das ondas de frequência. Então, basicamente, se você tem um pensamento acelerado, que aí eu vou entrar numa tese do Augusto Curry, né, a síndrome do pensamento acelerado, você precisa desacelerar, manter a calma, manter a paz. É por isso que também Jesus, ele entra nessa situação, porque ele teve a mente do ápice mental. Jesus foi o mais pá. Por quê? Agora eu vou explicar. Ele tem uma constância de ter uma paz absurda diante de um momento caótico que nenhum ser humano foi capaz de distinguir. Tem uma passagem bíblica em Marcos que os discípulos de Jesus estão passando uma tempestade. Jesus está dormindo na proa desse barco. É como se a mente dele já não fosse mais programada para ter crenças limitantes. Porque Jesus é Deus e ele caminha sobre as águas, ele dá ordem para que o vento pare. O apóstolo Pedro acorda Jesus e fala assim para ele: olha, mestre, não te importa que nós perecemos, não te importa que vamos morrer aqui? Então Jesus, ele olha para Pedro e os discípulos e fala: homens de pouca fé. Porque na verdade a fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que se esperam. Ou seja, é o seu subconsciente trabalhando constantemente naquilo que você espera e você não está vendo aquilo acontecer. Eu não estou vendo uma promoção no meu emprego, eu não estou vendo a materialização da riqueza chegando nas minhas mãos. Eu não estou vendo meus amigos no altar pedindo perdão aos seus pecados, mas eu estou crendo. E quando eu
começo a crer, eu consigo trabalhar minha mente para funcionar o sistema de crença. Mudando o sistema de crença, eu consigo fazer a criação. Porque não tem como eu ter muita fé e não fazer nada, sem obras. Ou não tem como eu fazer algumas obras sem a fé, tá ligado? Esse sistema não bate. Ou eu creio muito e começo a materializar isso no meu dia a dia, com palavras, com constância. Eu vou deixar também um ensinamento para vocês do Dr. Joseph. E ele fala assim, um paciente passou a afirmar todas as manhãs, antes de trabalhar: nasci para ser bem-sucedido, nasci para vencer. O infinito em mim não pode fracassar. A lei e a ordem divina dominam a mim e não pode fracassar. A lei e a ordem divina dominam a minha vida e a paz divina imunda minha alma. O amor divino satura minha mente. A inteligência infinita conduz-me em todos os meus caminhos. A abundância de Deus flui dentro de mim. Alegre, infindável e incessantemente. Estou a progredir, a caminhar e a crescer mentalmente, espiritualmente, financeiramente, em todos os aspectos. Sei que essas verdades mergulham no meu subconsciente e sei e acredito que elas irão crescer e dar frutos. Afirmações. Essas afirmações, elas fazem com que seu sistema de crença reprograme. Por exemplo, quem disse para você que o dinheiro é mau? Ninguém disse que o dinheiro é mau para você. As pessoas precisam da moeda para comer, para se vestir. Só que no sistema de crença, ele é constituído como o dinheiro é mau, o dinheiro é sujo. O dinheiro não é sujo. O dinheiro é uma bênção, mano. Tá escrito na Bíblia, mano, que o amor ao dinheiro é mau. Mamon, o amor à riqueza, o amor ao dinheiro. Mas eu preciso do dinheiro. É uma necessidade do ser humano. Trabalhar essas afirmações que eu tenho um propósito na Terra e tudo que eu necessito para cumprir o meu propósito na Terra vai se materializar. Tudo. Quando os saduceus e os fariseus chegaram a Jesus e pegaram uma moeda para ele e apresentaram para Jesus e falaram assim: olha, eu vou fazer para vocês aqui, dar uma olhada, para vocês entenderem o que eu estou falando melhor. Tinha uma moeda, né? Na época era uma dracma, mas aqui tem um símbolo e aqui tem outro símbolo, né? Tem um rosto de um homem. E naquela época era o rosto de César, né? Então eles disseram para Jesus: Jesus, é lícito pagar impostos? E Jesus, sabendo que eles estavam fazendo essa pergunta para testar o conhecimento de Jesus, Jesus responde: me dê uma moeda. Qual é o rosto que está nessa moeda? E eles responderam: é o de César. E Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É como se, tipo assim, no reino que nós estivéssemos vivendo hoje, existe um padrão, um segmento, leis. Eu vou apresentar outro livro que eu estou lendo bastante também. É esse livro aqui, ó. Eu guardei agora. Ó, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, fala sobre filosofia do direito e do Estado. Como que o direito se constitui, como que a filosofia acredita que o direito se constitui, como que foram feitas as leis, como que os gregos afirmaram e moldaram também o cristianismo, todo esse processo que Paulo viveu, estabeleceu como as leis morais, porque Deus constitui lá no monte 10 leis, 10 mandamentos para o povo, como que o Estado enxerga isso, como que hoje é a lei moral, a lei ética, a lei da vida, a lei da economia. Então esse livro narra também sobre isso, eu estou estudando também sobre isso. Só que eu quero chegar para vocês é que existe um reinado aqui na Terra que nós conhecemos como as leis da Terra, a economia, os governos da Terra. Só que existe um reinado maior que o reinado da Terra, que é o reinado dos céus. E quando Jesus fala sobre o reino dos céus, as pessoas que estão na Terra não entendem do reino dos céus. É por isso que Nicodemos era naquela época um homem
de extrema importância, né, nos meios judaicos. E Nicodemos pergunta para Jesus: como eu posso nascer de novo? Por acaso poderia eu voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus manda Nicodemos nascer de novo. E Jesus olha para ele: como falarei para você as coisas do céu se você não compreende? Não tem como eu colocar na cabeça de alguém, afirmar isso na cabeça de alguém, sendo que a pessoa nunca vai entender aquilo que é do céu, porque ela tem que nascer de novo. E o que é nascer de novo? Esse contexto eu vou falar e vou chegar na onde eu quero, diante do livro do Dr. Joseph. Nascer de novo é criar uma mente nova, é a metanoia, é transformar a sua mente, a renovação da nossa mente, viver algo novo. Como é viver algo novo? Cara, para você viver algo novo, você tem que deixar as coisas velhas para trás. Os meus sistemas de crença, eu deixei todos para trás. Olha o meu sistema de crença. Eu tenho, eu posso. Quem está ao meu redor, se eu conseguir de alguma forma me beneficiar, eles se beneficiam ao meu redor. Mas esse sistema ele está ultrapassado, porque se eu sofrer, as pessoas que estão ao meu redor vão sofrer também. E às vezes não, mano. Às vezes você vai sofrer sozinho e ninguém vai sofrer por você, tá ligado? Às vezes você vai ter vitórias que você vai ter que comemorar só. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você pega um voo dentro da aeronave, na sua poltrona, está escrito o seu nome e o número da sua poltrona. Ninguém consegue sentar na sua poltrona a não ser você mesmo com o seu nome. Então tem vitórias que é só você, como tem derrotas também que é só você. E esse sistema de crença eu tive que largar ele lá no passado para acreditar que Deus tinha algo novo na minha vida. E ali eu comecei a passar situações que eu olhei para mim mesmo e falei: meu Deus, como que eu suportei isso? Foi usando da fé. E ali eu quero colocar um sistema de crença para você, que está escrito na Bíblia há milênios. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crer que Deus é bom. Porque nosso sistema é pecaminoso, a nossa carne ela é inclinada para o pecado. Tendo isso como base, o que acontece? Você começa a buscar mais as coisas da terra e buscar menos as coisas celestiais. Lá em Mateus vai dizer assim, vai dizer a seguinte frase: não acumuleis tesouros na terra, aonde a prata e a ferrugem corrói. Buscai tesouros no céu, né? Buscai os tesouros celestiais, aonde a prata e a ferrugem e as traças não corroem e os ladrões não minam e nem roubam. O que isso quer dizer? Quer dizer que o acúmulo de coisas materiais na terra é como se eu tivesse um guarda-roupa lotado, sendo que eu uso 3 ou 4, 5 peças. Isso se chama já o sistema de acúmulo de riquezas terrenas. Se eu partir dessa terra amanhã, eu não vou levar nenhuma dessas roupas do meu guarda-roupa. Nenhuma. No máximo um terninho que vão colocar em mim na hora do meu caixão. No máximo. E nem isso eu vou levar para a glória. Então, essas coisas, elas foram faladas há milhares e milhões de anos atrás. Por quem? Jesus. E a mente deste homem, ela me fascina tanto que eu decidi estudar mais sobre a mente humana e como é o sistema de crença das mentes humanas. A mente humana, ela nasce, ela desenvolve, ela recebe informações daquilo que seus pais estabeleceram. Ou seja, se você não tem uma instrução, se você não estuda, se você não é dedicado a compreender, a entender as coisas ao seu redor, como funciona, como eu vou te falar que um Deus que pode todas as coisas transforma água em vinho? Não é algo natural. Por isso que quando um homem de raciocínio lógico tem um encontro com Cristo, ele começa a achar que esse Deus que todo mundo fala é um Deus, cara, impossível de você ver, impossível de você estar com ele. Porque é fora de cogitação, mano. Há uma passagem bíblica que a
havia uma grande tempestade, mas antes dessa grande tempestade, Jesus diz assim aos discípulos, vamos chegar ao outro lado. Jesus disse, vamos chegar ao outro lado, e os discípulos estavam indo. Acontece uma tempestade no meio do caminho, e quando essa tempestade está ocorrendo, todo mundo está achando que vai morrer. Só que Jesus disse uma palavra, e ele disse, vamos chegar ao outro lado. Se Jesus fala algo, isso vai se materializar, isso vai se concretizar, porque ele é a própria palavra. Em João 1:1 vai dizer, ele era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou sobre nós. E Deus, ele lançou uma palavra quando ele criou o mundo, haja luz e houve luz. Haja firmamento na terra e debaixo da terra, separação entre as águas, por meio da palavra. Então Joseph Murphy, ele fala sobre o poder da palavra, o poder da afirmação, e como isso trabalha na sua mente, e você começa a entender, imaginar e materializar isso mais forte, mais lúcido. Então eu vou deixar para vocês outro ensinamento do doutor. E no final das contas os discípulos chegaram do outro lado. Deus é a fonte instantânea do meu sustento. Sou divinamente orientado em todos os meus caminhos. O Espírito Infinito abre-me uma nova porta. Cara, tem inúmeras passagens bíblicas de como Deus abre uma porta aonde é impossível. Quando há algo impossível, quando há uma barreira de limitação, escrito impossibilidade, é aí que Deus age. Moisés foi um homem que ele nasceu, ele é um hebreu, ele nasceu de uma hebreia, e dentro daquele tempo havia uma lei sobre matar os bebês. Por quê? Porque o povo hebreu estava se desenvolvendo, o povo hebreu estava se multiplicando, era um povo forte. Só que havia uma profecia de que viria um e libertaria o povo da escravidão do Egito. Então ele raciocinou, o rei daquela época, o faraó naquela época, me perdoe, ele raciocinou essa lei, essa profecia, e ele quis matar todas as crianças hebreias que nascessem do século masculino. Só o que acontece? Se é uma profecia que Deus entrega, isso vai acontecer, sendo que há um sistema econômico bom ou ruim, sendo que tem uma chuva, uma tempestade, sendo que tem sol, sendo que não importa o sistema da natureza. Se Deus disse, isso vai acontecer. Então essa criança, ela nasce, ela tem um nome chamado Moisés. Essa criança, ela sofre uma perseguição desde o seu nascimento. Naquela época o faraó manda matar as crianças, mas a mãe, Joquebede, esconde o bebê por 3 meses. Quando não dá mais para esconder, ela pega, coloca numa cesta de junco o bebê e leva ao rio Nilo, que percorre um caminho e supostamente chega dentro do palácio, né, do faraó. Ou seja, quando Deus direciona uma palavra para a libertação de um povo, essa palavra se concretiza, se materializa e alcança quem tem que alcançar. Então, a mãe do Moisés coloca ele, a Joquebede coloca ele nas águas, essas águas fluem e levam esse cesto diretamente para o palácio. E a princesa, que é a filha de Faraó, estava tomando um banho numa tarde bela de sol, normal, tudo tranquilo, e ela vê um bebê dentro de uma cesta de junco. Ela manda uma das suas empregadas pegar, ela abre e tem um bebê lá dentro. Ou seja, todos os caminhos percorre para fazer uma vontade divina quando você está posicionado debaixo de uma palavra. Eu vou repetir isso. Todos os caminhos, quando você está debaixo de uma palavra, ela percorre. É um caminho que percorre para um direcionamento da palavra, de um posicionamento que vai se realizar, vai se materializar. Então, se você tem uma palavra divina, uma palavra de Deus, uma palavra destinada, vai se materializar. E ali eu já vou fazer a aplicação do que aconteceu na minha vida. Com 12 anos, eu recebi uma palavra profética de que eu iria para outras nações, de que eu iria ser usado por Deus, de que eu iria pregar o Evangelho de Jesus. E isso automaticamente se materializou, eu guardei isso no meu coração, na tábua do meu coração. Só que passasse os anos, eu não fiz por onde isso acontecer. Com 14 anos eu estava no baile funk, com 15 anos eu estava no baile funk, 16 anos eu estava no baile funk, 17 anos eu comecei a me relacionar com muitas mulheres, tá ligado? Muita mina, saía com uma, saía com outra.
E eu basicamente não fiz com que essa promessa se realizasse num tempo devido. Mas quem disse que eu preciso fazer alguma coisa, tá ligado? Eu tive que me posicionar. E quando eu me posicionei, quando eu entendi, mano, Deus tem uma promessa na minha vida, eu não posso viver essa vida. Eu larguei e passei a metanoia, passei o sistema da transformação, nasci de novo. Lembra que eu falei de Nicodemos? E como é que é nascer de novo? Eu me batizei nas águas. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Foi o que Jesus disse. Então eu me batizei nas águas, eu me purifiquei através do batismo nas águas. Só que o batismo nas águas, ele é um simbolismo de arrependimento de pecados. Então eu estava mostrando o arrependimento dos meus pecados, tanto internamente, dentro de mim, eu estava realmente, genuinamente arrependido, como ao redor, as testemunhas que ali estão. E a Bíblia narra isso, deixa isso bem claro. Se você se confessar diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, você é perdoado. E as testemunhas que estão ao seu redor vão ver isso. Bom, basicamente, quando foi chegando no tempo devido, a filha de Faraó acolhe Moisés e ela acaba pegando Moisés para si. E o que acontece nesse meio tempo é que a promessa que é constituída por Deus de que viria um e libertaria o povo da escravidão do Egito, porque Deus ouviu o clamor dos hebreus, ouviu, porque eles estavam sendo escravizados. Ninguém gosta de ser escravizado, o chicote estava ardendo nas costas do povo hebreu. Às vezes, Faraó, ele destinava trabalhos mais árduos, porque o povo se multiplicava e ele não entendia, porque o povo hebreu era um povo forte, porque o povo hebreu tinha uma promessa. Ou seja, Faraó, querendo ou não, isso iria se realizar. Então você entra comigo nesse contexto. Haveria alguém que viria libertar o povo, e esse alguém já estava dentro do palácio. Olha a mente de Deus. Ele direciona a palavra, e a palavra se trata de se materializar, se trata de dar seu rumo, se dar o seu seguimento. Querendo ou não querendo, isso vai acontecer. Então Moisés cresce com as culturas egípcias, Moisés é formado, é transformado dentro do palácio, tem a educação dentro do palácio. E passa um tempo, a história narra que Moisés ele mata um hebreu, né? Quer dizer, mil perdões. Moisés mata um egípcio porque ele vê maltratando um hebreu, ele se compadece daquele hebreu e mata um egípcio, enterra na areia. Há uns dias seguintes, há dois hebreus, né, conversando e tudo mais, e veio um homem e fala assim: por acaso você vai matar a gente como você fez com aquele egípcio? Então Moisés cai em si, entende que pecou, entende que cometeu um pecado e foge. Moisés foge do palácio e vai para o deserto. Nesse tempo, Moisés passa várias situações, encontra Deus através de uma sarça ardente. Deus fala com ele: olha, Moisés, você vai ser aquele que vai libertar o povo. E Deus começa a ter uma caminhada com Moisés, e Moisés começa a ter uma caminhada com Deus. E o que acontece no final das contas é que Deus fala: olha, eu vou libertar o meu povo, você só tem que ir lá e falar com o faraó. Se o faraó não quiser, eu mesmo vou fazer. E acontece inúmeras situações, Deus constitui para que Moisés seja o libertador do povo, né? Moisés às vezes fica desacreditado, mas Moisés vai lá, né? Deus envia Arão, que é o irmão de Moisés, para falar no lugar de Moisés, né? E Deus endurece o coração de Faraó. Então acontece inúmeras coisas, mano. 10 pragas, tá ligado? No Egito, até que Faraó libere o povo. E é um leque de impossibilidades para acontecer que acontece. Por quê? Porque Deus usa uma palavra. E a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. Se Deus constituiu você como ser humano e falou que você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser abençoado. Mas o que é a bênção para você, dentro da sua capacidade mental, não é a mesma bênção às vezes que Deus vai entregar. Porque às vezes Deus vai falar assim: olha, você vai ser uma pessoa que vai resgatar algumas almas para mim. E você, nossa, eu vou ser top, eu vou ter aquela igreja top. E às vezes não é assim, às vezes você começa no meio de uma dor, de um processo tão delicado, tão grande, que você, mas cadê a promessa de Deus? E a promessa de Deus já está se materializando, já está se formando. Você que não tem a compreensão divina, a mente divina. E, na verdade, eu queria mais ter esse reflexo com vocês sobre esse livro. Esse livro é muito bom mesmo. Fala sobre essas afirmações e que vocês devem afirmar diariamente que vocês podem, vocês conseguem. Por quê? Porque há uma divindade, há Deus que
por meio da sua palavra constitui riqueza, constitui amor, constitui paz, constitui bondade, constitui misericórdia, constitui salvação, constitui perdão, constitui arrependimento, através da sua palavra que se materializa e acontece. Então reprograme a sua mente e tenha uma vida de abundância, paz e prosperidade.